meus amores, tudo bem com vocês? Vocês se lembram lá naquele vídeo que eu contava pra vocês sobre a minha primeira crise com o lúpus, em que eu falei assim por alto sobre a cicatriz que eu tenho no pescoço? Essa aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? Essa aqui. Pois bem, hoje eu venho contar pra vocês por que eu tenho essa linda e maravilhosa cicatriz. Sim, vocês ouviram muito bem. Linda e maravilhosa sim, porque ela marca um pedaço muito importante da minha história. E como já dizia alguém em algum lugar, que eu não me lembro agora, felizes são aqueles que são marcados pelo Senhor. E eu fui, e 2 vezes. É, pessoal, assim como eu tenho essa cicatriz aqui no pescoço, eu tenho uma muito parecida na perna, assim, na região mais ou menos da virilha, que aconteceu pelo mesmo motivo, punção de catete. Ficou curioso? Segura aí essa vinheta que eu vou te contar. Bom, gente, falar desse assunto pra mim é até um pouco desafiador, sabe? Porque como é que eu posso falar de uma coisa que eu nem lembro muito bem? Tudo que eu me lembro são sensações e histórias que eu fiquei sabendo, que, acreditem se quiser, até hoje eu descubro uma história nova sobre aquele tempo que eu passei no hospital. Mais especificamente, aquele tempo que eu passei na UTI. UTI? Calma. Vamos por partes. Tudo aconteceu quando, como vocês estão cansados de saber, eu tive uma insuficiência renal decorrente da atividade do lúpus. E essa insuficiência me submeteu a sessões de hemodiálise. Só que para realizar aquele procedimento, era necessário pulsionar uma veia central. Que para quem não sabe, como eu também não sabia, essa veia pode ser pulsionada na jugular, que é no pescoço, ou na safena, que fica na perna. Mas minha gente, quando o médico chegou pra mim pra contar essa novidade, pense que um mundo de coisa ruim me tomou assim na hora, sabe? Eu entrei em desespero, eu comecei a chorar, eu me tremia, eu passava mal e foi uma agonia, uma coisa horrorosa. Foi a pior sensação da minha vida. Mentira, tive sensações piores. Mas enfim, foi muito ruim. E o pior de tudo foi que ele só veio me contar isso, tipo, na hora de realizar o procedimento. Então foi ele me contando, botando na maca e descendo já pra fazer o procedimento de punção. Ou seja, eu desci, né? Destruída. A única coisa que eu sabia chorar e gritar era: pelo amor de Deus, meu pescoço não, no meu pescoço não. Eu implorava, pedia a todo mundo pra não ser no meu pescoço. O problema era que, segundo meu médico, o melhor local pra se posicionar esse catéter era no pescoço. E realmente é, porque é um local menos arriscado de infecção, como na virilha, né, que seria onde botaria pela safena. Então eu não tive como escapar, né? Foi direto no meu pescoço. O problema é que alguma coisa aconteceu e eles não conseguiram pegar a minha veia no pescoço. Então acabaram pulsionando a minha perna mesmo, assim como eu queria. No momento eu fiquei super aliviada, mas não sabia eu que a merda já estava feita. Como eu já disse, algo deu errado no momento da pulsão do pescoço, mas ninguém sabia dizer ao certo o que tinha acontecido. Só sabia que não tinha conseguido pegar a veia. Aí eu fui direto para a sala de hemodiálise realizar a hemodiálise. E nesse tempo que eu estava lá, viram que meu pescoço começou a inchar. Exatamente ali onde tinham tentado fazer a punção. Ninguém ficou muito preocupado. Só eu, né? Afinal, era em mim. Então mandaram pôr um gelinho e dizendo que isso ia desinchar, que só tinha acontecido porque tinha mexido, enfim. Essas coisas, né? Terminei a hemodiálise, subi pro quarto e o pescoço não parava de inchar. E tudo que eu tava fazendo era apenas botar gelo. Nessa madrugada, quem ficou comigo no hospital foi a minha mãe. E foi a pior noite de todas, porque a gente não dormiu a noite inteira. Era o tempo todo botando gelo no meu pescoço, eu não conseguia mexer o pescoço, tava sempre desse lado aqui, porque como foi aqui, né, que tava muito inchado, eu não tava conseguindo virar. E foi a noite todinha botando gelo, manhã botando gelo, eu dormia, acordava, mas um sono, sabe aquele sono leve, aquele sono mal dormido, aquele sono incômodo. Aí comecei de madrugada a ficar sem oxigênio, aí a gente chamou o médico que tava na urgência lá, na urgência não, tava no plantão, aí ele foi e botou aquela mangueirinha de oxigênio em mim. Mas não tava adiantando, aquela quantidade era muito pouco, eu tava ficando totalmente sem ar, muito sufocada. E no meio dessa agonia toda eu ficava dizendo à minha mãe: mãe, eu tô sem ar, mãe, eu tô sem ar. Teve hora que eu não conseguia mais falar direito, porque, sei lá, eu tava já ficando sem fôlego até pra falar, sabe? Tava uma coisa, foi um desespero aquela madrugada, foi horrível. De manhã, quando o médico chegou lá pra me dar bom dia, assim, pra saber como é que eu tava de manhã, ele tomou um susto. Já saiu do quarto ligando pra todo mundo pra poder fazer uma cirurgia de urgência, porque eu precisava drenar aquele sangue, porque estava começando a cair o nível do meu oxigênio muito, assim, tipo, já tava, se eu demorasse mais um pouquinho, eu ia acabar morrendo. Aí ele ligou, sei que acabou conseguindo, aí eu desci nas carreiras pra fazer a cirurgia. Daí em diante, eu não lembro mais de nada, eu apaguei só a imagem. Não lembro quando me entubaram, não lembro quando... Não lembro de nada, não lembro de nada mesmo. E essa cicatriz aqui foi resultado dessa cirurgia, né? Onde eles cortaram meu pescoço pra poder introduzir um dreno que ia ficar drenando
Um dreno pra ficar drenando. Enfim, um pouco estranho, né? Um dreno que é tipo uma mangueirinha, uma coisa bem fininha, um corte desse tamanho. Pois bem, eu só sei que é assim. Essa parte da história do porquê desse corte tão grande eu ainda não descobri. E com tudo isso eu acabei passando 8 dias na UTI, em coma induzido, porque acharam melhor, porque eu não ia estar sentindo dor, não ia estar me incomodando. Entubada. Nesse período eu não lembro muita coisa, sabe? A única coisa que eu lembro, que eu pensava que era real, mas eu acho que era um sonho, porque afinal eu tava sedada, né? Foi de que eu ficava caminhando pelos corredores do hospital, assim, olhando pro teto, e tinha um homem me empurrando. Eu sabia que era um homem porque eu ouvia a voz, não via o rosto, não via nada, mas eu ouvia a voz. E eu ficava perguntando onde é que eu tava. Aí ele dizia que tava me levando para a ala infantil do hospital. Tipo, nada a ver. Mas enfim, dizia que tava me levando para a ala infantil do hospital, mandava eu ficar tranquila. E quando eu pude ver alguma coisa, foi só as paredes cheias de bichinho, que na verdade nem era parede assim, era como se a parede estivesse no teto e eu estivesse vendo as paredes no teto. Confusão na minha cabeça, né? Mas enfim, eu estava, né, sedada. Não tinha como eu ter noção do que eu estava sentindo. Mas aí também escutava muita voz assim de fundo, sabe? Os ruídos, era como se tivesse muita gente falando e eu não tivesse conseguindo identificar o que cada pessoa estava dizendo. E depois eu descobri que, assim, na verdade eu acho que foi, né? Não tenho certeza. Afinal, eu tava totalmente sedada, totalmente inconsciente e não tenho noção de nada. Mas eu acho que foi as pessoas que foram me visitar, que manhã sempre dizia pra mim que o pessoal ficava lá conversando comigo, porque a enfermeira dizia que eu escutava. Enfim, eu acho que foi as vozes das pessoas que foram me visitar, né? Mas eu não conseguia identificar nada. Tudo que eu escutava era só muito barulho, muito barulho, muito barulho. E eu ficava perguntando às vezes até no meu consciente, o quê? Aí o homem que tava sempre comigo ficava dizendo, não, calma, fique tranquila, calma, fique tranquila. Quem é esse homem? Não sei. Eu gosto de acreditar que era Deus. Porque, assim, na minha cabeça ele tava me guiando naquele momento. Como ele sempre faz a minha vida toda, sabe? Então pra mim aquela pessoa era Deus e era Deus, pronto, era Deus. Teve uma coisa super engraçada que aconteceu quando eu tava, assim que eu acordei, né? Engraçado assim porque, tipo, foi o jeito que ele falou. Chegou um médico assim, no pé da maca que eu tava, da cama que eu tava, né? Aí falou pra mim mesmo assim, oi Larissa, tudo bom? Aí eu queria dizer tudo, né? Mas não podia que eu tava entubada. Aí fiquei calada, né? Mas a minha cabeça tava tudo. Aí ele, você não deve estar sabendo quem eu sou, né? Eu sou Rafael, sei lá, ele falou o nome dele, que eu não lembro, né? Porque, assim, pelas circunstâncias, eu lembrar do nome dele, eu ia ser uma mente muito... Mas eu acho que era Rafael. Enfim, eu sou fulano de tal e foi eu que entubei você. Aí ele ficou me olhando depois disso, sabe aquela cara de tipo... Meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô vendo essa pessoa e tudo mais. Aí eu olhando pra cara dele e ele olhando pra minha cara. Até que ele resolveu falar, finalmente, né? Porque não tava, se ele tava esperando eu falar alguma coisa, ele tava meio enganado, né? Que eu não ia falar nada, tão entubada. Mas enfim, aí ele falou, nossa, eu tô aqui te olhando e não tô acreditando. Toda vez, depois que eu fiz com você, que eu deito minha cabeça no travesseiro, eu olho pra você e digo, meu Deus, não foi eu que fiz isso. Como é que eu consegui entubar essa menina? Foi tu, Deus, não sei o que, foi Deus mesmo que fez isso em você, não sei o que. E ele falando que ele, tipo, não acreditava que ele tinha conseguido fazer aquilo. Porque minha garganta tava muito fechada já, por causa do coágulo do sangue. Tava muito, muito sufocada. Ele disse que até pra me entubar, teve que me entubar com um tubinho de criança, porque o de adulto não tava passando. Ou seja, né, minha gente, mais uma prova de que Deus foi muito a favor de mim. Ele queria eu aqui nesse mundo. E me salvou nas mãos de um anjo. Como é que Deus sempre bota as pessoas certas, os verdadeiros anjos, na hora que a gente precisa, né? É incrível isso. E olha que ainda teve gente, sabe, que segundo a minha mãe, que quando eu tava lá, desacordada, teve gente que virou pra ela, na verdade teve uma médica misiguenta, vontade de matar, mas enfim, que virou pra ela e disse assim, não, ela não vai acordar porque ela tá muito debilitada, o pescoço dela não tá desinchando e os rins dela já pararam de funcionar. Enfim, começou a falar que eu não ia acordar, e tudo mais. Minha mãe já viu, né? Entrou em desespero. Ela disse que saiu os andares todinho do hospital, andando pelas escadas, correndo, desesperada, gritando, chorando. Também, né? A pessoa vai dizer um negócio desse pra uma mãe que tá com uma filha na situação que tava. É muita falta de humanidade no coração das pessoas. Meu Deus do céu. Aí Deus, prontamente, foi lá e mostrou pra aquele ser humaninho que acha que só porque fez 6 anos de faculdade, pode mandar naquilo que ele criou. Simples assim. Aí Deus foi lá e, filha, levanta e mostra pra todo mundo quem é teu Deus. E cá estou, Vivinha da Silva. E é nessas e outras que eu percebo o quanto Deus é maravilhoso. Quanto ele foi maravilhoso na minha vida e como ele pode estar sendo maravilhoso na vida de todo mundo. E as pessoas às vezes não percebem. São pequenas coisas, são coisas, assim, sabe? São coisas que a gente não espera.
Você não vai ter um milagre. O milagre não vai ser assim, vai chover dinheiro. Não, o milagre vai estar naquelas coisas bem pequenas. Como uma pessoa, um ser humano que tem falhas, que tem defeitos, conseguiu fazer uma coisa que nem ele mesmo acreditou. Porque o quê? Porque Deus capacitou. Deus só dá uma cruz pra gente carregar quando Ele sabe que a gente pode suportar. Muita gente me pergunta até hoje, né, se naquela época eu não senti medo. E sim, eu senti muito medo. Agora, muito medo de verdade. Até porque, né, como é que eu não ia sentir medo? A gente vai fazer uma prova, a gente sente medo, a gente, ultimamente por causa da violência, né, a gente atravessa uma rua, tá com medo, a gente, enfim, tudo que a gente faz, a gente sente um pouco de medo. Como é que passando por uma situação daquela que eu tava passando, eu não ia sentir medo? É óbvio que eu senti medo, mas era um medo um tanto quanto diferente. Era aquele medo que no fundo eu tinha certeza de que eu ia sair dali. Pode ser estranho, mas no fundo eu sabia. Nem à toa que as pessoas que iam me visitar no hospital sempre diziam assim pra mim que chegava lá super mal e saía renovado, como se eu, sei lá, se eu aliviasse as pessoas, em vez delas estarem me aliviando, porque quem tava passando pelos problemas era eu. Porque assim, eu sabia, que quer que não, lá no fundo, assim, na profundeza do fundo, profundo, eu sabia que aquilo ia passar, que era só uma fase. Deus não ia fazer aquilo comigo, que Ele ia me tirar daquela cama e Ele tirou. Então, tudo foi fé. Tudo foi certeza, e foi isso que me moveu até aqui. Foi isso que me fez estar aqui contando pra vocês essa história. Bem, tô bem. Ninguém pode dizer que eu não tô bem. Continuo sendo uma paciente de lúpus, mas tô aqui, tô viva. E essa foi a história da minha cicatriz, pessoal. Eu resolvi contar pra vocês porque sempre que eu encontro as pessoas, elas veem a cicatriz, ela pergunta por que foi. Então eu disse, deve ser um tema que as pessoas queiram saber, até porque devem já ter reparado que eu tenho uma cicatriz e, pô, curiosidade mata, né? Eu digo isso porque eu também sou muito curiosa. Então eu resolvi dizer pra vocês tudo que tinha acontecido. Eu espero que vocês tenham, pegado a mensagem desse vídeo, que é que independente do que você esteja passando, independente da situação que aparenta ser a pior de todas, tenha fé, você vai sair dessa, tenha fé, Deus não dorme, Deus não pisca o olho, Deus tá vendo tudo. E você vai conseguir, você vai sair dessa, você vai vencer. E a gente hoje fica por aqui, meus amores. Se vocês tiverem curiosidade de saber mais alguma coisa, como eu sempre digo, deixa aqui nos comentários ou me procura lá nas redes sociais, que eu tô sempre por lá, então eu vou estar sempre respondendo vocês. Se tá chegando por acaso hoje, assim, de paraquedas aqui no canal, sejam muito bem-vindos e aproveita e se inscreve aqui no canal aqui embaixo. Se estiver vendo pelo celular, aperta aqui moto legal. Se estiver vendo esse vídeo pelo celular, ativa as notificações, porque assim você fica por dentro de todos os vídeos que vão sair aqui no canal. Eu geralmente posto, na verdade assim, eu tento sempre postar nos domingos e nas quartas, mas às vezes tem problemas, né, porque a faculdade é uma coisa muito puxada e a gente tem que dar conta, né? Mas enfim, eu busco sempre estar aqui com vocês. Então é isso, meus amores. Se gostaram da Lala, dá aquele like pra ajudar.